Gravação iniciada. Ok. Então, bom dia. Iniciando a reunião de julgamento do mês de janeiro, hoje é dia 11, período da manhã. Vamos pular o item 1 da pauta, vamos começar pelo item 2, doutor Rodrigo. Item 2 da pauta, o espólio de João Miguel Caran. Aqui na origem é uma notificação de orçamento ETR, falta de comprovação da área de utilização limitada e falta de comprovação do VTN. No relatório fiscal, exclusão da área de reserva legal por falta de ADA, valor de terra nua. O VTN foi lançado foi o valor apurado pelo sujeito passivo no laudo técnico de avaliação. Eu trago aí o relatório fiscal, as demonstrativos de apuração do imposto, ainda no relatório. Na impugnação, o contribuinte fala que não houve indicação do fato gerador, que o enquadramento legal é posterior à data do fato gerador, apresentou laudo, o imóvel ocupado por matas primárias, desnecessária verbação da reserva legal, fiscalização aplicou a alíquota incorreta do grau de utilização do imóvel, necessária perícia, lançamento de julgado procedente, pela DRJ, e aí, no recurso voluntário, a gente alega inexiste exigência legal para verbação das áreas de utilização limitada, formalidade de constituição normativa, a situação fática do imóvel caracteriza a área de APP reserva legal, que é laudo, não obrigatoriedade de que a área de mata atlântica seja isenta, imóvel possui matas primárias e florestas, pode florestal estabelece reserva legal, imóvel suscetível de exploração. Certo? Bom, basicamente o laudo apresentado comprova as áreas. E eu faço aí em relação à admissibilidade, só algumas considerações em relação aos documentos que foram juntados no processo, né? Tem um despacho da unidade preparadora atestando a tempestividade, mas por conta de o envio dos elementos que tem na corda aí, o envio no aviso de recebimento é um endereço diferente, né? Só um minuto, Rodrigo. Só um minuto. Doutor André, a gente está fazendo o item 2 da pauta, a gente saltou o item 1, bom dia. Mas vê se dá para acompanhar, senão só coloca a sua ausência temporária, tá bom? Se você não quiser. Pode continuar, Rodrigo. Então, em relação à admissibilidade, só faço algumas considerações em relação ao envio da correspondência, que foi um endereço diferente dos outros documentos. Então, aparentemente teria sido enviado o endereço correto, mas tem um recibo de ciência feita também, o despacho da unidade, atestando a tempestividade. E eu acabo dando o recurso como tempestivo e conhecendo o recurso. Em relação à lide, não tem contestação VTN, e aí fica no mérito a área de utilização limitada, reserva legal, e aí ele fala, quando a gente fala em nulidade de lançamento, mas entendo que as alegações acabam sendo todas de mérito, sustentando a desnecessidade de aberração da área 638 hectares de utilização limitada. E aí o julgador mencionou a obrigação do ADA, que levou o recorrente a pontuar que a não isenção das áreas sob exame depende da declaração por ato de poder público. O fundamento da atuação foi a falta de verbação de 638 hectares. Então o jogador da RJ acabou pontuando a necessidade do ADA, o lançamento falou sobre a necessidade de verbação, e aí tem um laudo. O laudo tem um laudo falando dessa área, fala que acaba trazendo ela como reserva legal própria, reserva legal ACD. Então, na contestação quanto à falta de verbação, eu trago a obrigatoriedade da verbação do 16 do Código Florestal e falando
trazendo aí também que o contribuinte informou que as áreas não haviam sido averbadas. Não havia sido averbada a averbação das áreas. Traz algumas considerações sobre o detalhamento da área, porque antigamente era utilização limitada. Porque a DRJ esclareceu que a exclusão da tributação falou alguma coisa de área de interesse ecológico, que dependeria de ato específico do órgão competente, que não foi apresentado. Também da área de servidão florestal, acrescenta também, acaba sendo por conta da área consolidada e utilização limitada. E aí falo de matas e florestas, porque ele fala em mata e floresta, eu trago reconhecer a área de, como ele fala em área de mata e floresta, eu só faço observação que não caberia reconhecer como área de preservação permanente, porque não era nem objeto do lançamento. E, novamente, as possibilidades de exclusão de tributação sem averbação dessas áreas de florestas primárias. Também não caberia, porque não era da data do fato gerador, não era excluído da base. Então, manter a glosa, por não haver fundamento para aceitar essa área de 638 hectares como não tributável. Com esse do recurso de provimento. Alguma pergunta? Não? Eu tenho, presidente. Por favor. Doutor Rodrigo, eu aqui no resumo dos tópicos do recurso voluntário, da sua minuta, no último tópico, o senhor se refere que o laudo apresentado comprova as áreas, isso o recorrente dizendo, né? Isso, a existência de reserva legal, preservação permanente e floresta nativa. O que eu fiquei uma das dúvidas, depois eu digo a segunda, uma das dúvidas é se o contribuinte, ele declarou como área de utilização limitada, porém, ele está dizendo que essa área, ela é não tributável, porque se enquadra em uma ou mais dessas três tipos de áreas de interesse ambiental. Uma ou mais delas, de acordo com o laudo. Então, no laudo haveria a prova que parte dessa área é de preservação permanente, por exemplo? Não, no laudo tá assim, eu coloquei aí, ó. Aqui, ó, no voto, no laudo apresentado pelo então fiscalizado, foi 21, ele discriminou essa área de utilização limitada como, assim, reserva legal própria e reserva legal a ceder. Então, não há caracterização como área de reserva permanente, de área de preservação permanente, no laudo. Não, então, porque tem foi declarado, peraí. Deixa eu só abrir foi declarado, tem área de preservação permanente do imóvel, mas isso foi objeto da glosa. A glosa foi só utilização limitada. Aí, nesse laudo, na 21, no laudo, aí ele fala, na folha 27 do laudo, né? Isso, folha 27. Ele traz aí a preservação permanente num valor um pouco maior do que ele tinha declarado. E a reserva legal própria e a reserva legal a ceder. Mas a reservação permanente, a preservação permanente foi nem objeto da glosa, foi só a utilização limitada. Ele acaba misturando no recurso as alegações de Mata Atlântica, essa série de questões.
Então, eu entendi que seria só, ele estaria tratando só a parte da reserva legal. Pelo que eu entendi, doutor Klebs, ele não pretende a reclassificação, né, dessa área de reserva legal. Ele pretende, além dessa reserva legal, que seja alterada aqui a preservação permanente para considerar não 43, mas 55. Né? Essa é a impressão que me passou aqui. Pelo laudo ou pelo recurso? Pelo laudo, né? Pelo que... na página 27 do laudo. Mas aí seria do laudo, né? Mas agora no recurso ele acaba tratando só... porque aí acaba misturando um monte de coisa, inclusive no recurso. Ele traz a declaração dele, né? A declaração dele fala sobre a declaração dele, onde tinha 43 de APT e utilização limitada 638. Fala só sobre 638. Aí acaba falando que... aí acaba juntando tudo, que os 680 hectares é ocupado por vegetação produtiva, mata nativa, acaba misturando como se todo imóvel, né, totalidade do imóvel fosse essa... totalidade não, 680 fosse ocupado por essas áreas ambientais. Mas ele não vi que ele falasse alguma coisa de classificação, não. Apesar de no laudo estar daquela forma aí. É porque ele faz referência ao laudo, né? Na argumentação dele. Como, né, vide laudo em anexo. E o laudo, ele discrimina dessa forma. Ele traz uma área ali de 55 para preservação permanente. Que não foi objeto da glosa. A minha pergunta foi em relação ao 638.1, né? 1, mais especificamente. Até porque essa seria a minha segunda... depois eu teria uma segunda pergunta, porque a fiscalização ela informa que o ADA foi entregue, né? Pelo que eu entendi aqui. Foi entregue, mas intempestivamente, né? Porém, antes da ação fiscal. Mas, se a área de preservação, se essa área de 638,1, ela não se refere à área de preservação permanente, sim seria uma área de reserva legal. Mas o ADA, inclusive, está assim, 638, reserva legal. Preservação permanente, 43. Não, perfeito, doutor. O que eu quis dizer é que se o ADA for entregue antes da ação fiscal, seria possível fazer, teria um ADA, né? Teria um ADA para poder aceitar áreas, né? Aceitar, reclassificar a parte da área? Por exemplo, reclassificar ou considerar uma outra área, né? Dentro do conceito de área de utilização limitada. Que ele não é... A área de utilização limitada não seria só... Seria também a preservação permanente? Eu não sei se não me recordo se no exercício de 2013 o demonstrativo já está separado, né? Não, é preservação permanente e utilização limitada. E só tem os dois. Só. Isso, que depois começou a dividir, né? Então, essa utilização limitada, ela engloba a área de reserva legal, engloba a área de interesse ecológico, tudo está dentro desse conceito de utilização limitada, porque não tinha uma especificação, né, um detalhamento, uma divisão, né, disso. Isso aí, é por isso que eu estou trazendo no voto aí, falando que não tem o ato do interesse ecológico, não tem a floresta nativa, seria depois, e a servidão precisaria de averbação também. Não, perfeito. Por isso que meu foco foi... Isso eu compreendi, doutor. Por isso que o meu foco foi só na área de preservação permanente, né? Entendi. E essa seriam os requisitos que nós temos, tem prevalecido aqui, são menos rígidos. Mas pelo que eu entendi da sua explicação e do próprio direcionamento do recurso, não seria o caso aqui de reclassificar esse 638,1.
Não sei se o doutor Matheus tem o mesmo posicionamento, mas eu entendi dessa forma também. Estou concluindo dessa maneira. Entendi dessa forma também, doutor Cleber. No demonstrativo, a área de preservação permanente está 43. A área de utilização limitada, 638. O que ele pretende no recurso é mudar esse 43 para 55 e que seja reconhecido 638 como de reserva legal. A reserva legal não está averbada e a área de preservação permanente não foi objeto da glosa. Então não caberia essa retificação na forma como nós temos decidido. Bom, da minha parte está esclarecido, presidente. Vamos votar então. Clérigson. Então, com esses esclarecimentos, eu acompanho o relator para negar provimento ao recurso. Raíssa. Acompanho. Andréia. Acompanho, relator. Acompanho. Andréia. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Esse é o item 2. Vamos voltar para o item 1, então. Bento Cabral, processo que saiu por vistas. Vamos refrescar a memória, por favor, Andréia. Bom dia. Esse processo é referente a uma declaração de TR de 92, em que o contribuinte declarou o valor de VTN. Depois foi lavrada a notificação de lançamento com um VTN bem maior do que o indicado pelo contribuinte. Ele apresentou a impugnação e uma retificação da declaração do VTN de 92. No recurso voluntário, ele alega equívoco no valor tributado do VTN, pois bem maior do que os praticados na região. O processo foi encaminhado para julgamento e a segunda instância proferiu uma resolução para que fosse verificar algumas correlações entre o VTN aplicado na região do imóvel e o arbitrado pelo fisco. Então, nos documentos enviados aos autos, constata-se discrepância entre o valor do VTN para a região e o valor tributado pela fiscalização. No lançamento, verifica-se que o contribuinte não foi intimado sequer para apresentar esclarecimentos para comprovar o valor do VTN, e dos termos do lançamento não se extrai o critério utilizado para o cálculo do VTN apurado, que sequer encontra respaldo mínimo no VTN da região para o ano do lançamento e para os exercícios anterior e posterior, conforme os documentos que foram apresentados aqui pelo contribuinte. E nesse caso, eu entendi que no presente caso, não se cumpriu o estabelecido no artigo 142 do CTN, que o lançamento ele carece de motivação e da forma como foi realizado, não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, a minha conclusão, eu modifiquei aqui só a minha conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Dei provimento. No processo antigo. Cleberson? Pois bem, eu analisei esse processo. Ele é um assunto bastante antigo. Estamos falando de 92, 93, ou seja, há quase 30 anos atrás. E esse processo passou quase 20 anos, aparentemente guardado numa gaveta, ou algo semelhante lá na unidade, né? E ele agora está aqui para nós julgarmos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a doutora Andréia e para os demais, a doutora Andréia conduz aqui seu voto com um olhar de como funciona o lançamento por homologação, doutora Andréia. E nós não estamos diante de um lançamento por homologação. Nessa época, em que, pelo que eu apurei,
eu tive que ler, tentar pesquisar dentro do tempo que eu reservei para fazer essa análise. Nessa época, era recente a transferência da atribuição de fiscalizar o ITR do INCA para a Receita. A Receita Federal estava começando ainda. Inclusive, uma parte da legislação, ela fala expressamente em atribuições do INCA, que pela alteração da legislação passou a ser atribuição na época, Secretaria da Receita Federal ou Departamento, não me recordo. Então, o ITR em 92, 93, ele não era lançamento por homologação, ou seja, a declaração do contribuinte, ela não tinha o efeito de confessar a dívida. O lançamento se dava ou um lançamento por declaração ou um lançamento de ofício. Nesse caso específico, se olharmos o processo, nós vamos ver, por exemplo, nas folhas 5, uma notificação. Uma notificação como era até, inclusive, o imposto de renda da pessoa física. Eu digo isso porque nessa época eu já tinha uma renda, né? Em 93 já tinha renda, mas ainda estava estudando. Mas depois, em 94, 95, eu recebi uma notificação do imposto de renda, né? Que estava lançando o imposto de renda da pessoa física. E aqui, na folha 5, nós temos um lançamento de ITR. Não basta a declaração do contribuinte, é necessário o ato administrativo de lançamento. Esse ato aqui, do exercício de 93 do ITR, que é o lançamento, que é o valor que está sendo contestado, o valor alto para o imóvel à época, ele foi baseado na declaração do ITR de 92, que é o objeto aqui de questionamento, que teria sido baseado na declaração, a primeira declaração entregue, e desconsiderado a retificadora, ou seja, o lançamento ele se baseou pela original, que teria um erro, teria valores que não corresponderiam à realidade, né, muito superiores ao valor da terra, mas foi com base na declaração de 92, do ITR, prestada pelo contribuinte, que foi feito esse lançamento de 93, aqui que está nessa notificação das folhas 5, doutor André. Veja que essa notificação das folhas 5, ela tem os dados, né, valor declarado, tributado, calculado, tem também as outras contribuições que eram pagas, que eram lançadas também na época, né, contribuição Senar, a Confederação Nacional da Agricultura, CONTAG, tem especificações, número de modos rurais, trabalhadores, alíquota base, alíquota de cálculo, está tudo nessa notificação. Nesse lançamento. Então, a senhora, quando no seu voto, a senhora faz o quê? A senhora analisa, como eu disse, para mim, um olhar no lançamento de homologação e conclui que ele é insubsistente por não atender o artigo 142. Então, a senhora está dizendo que teve um vício material no lançamento. E aí a senhora está dando provimento. Esse seu voto, como está aqui, doutor André, eu tenho que fazer algumas observações agora sobre ele. A primeira, quando nós temos um imóvel, ou mesmo alugado, às vezes tem que pagar o IPTU. Nós pagamos o IPTU e vem aquele carnezinho que vem com poucos dados. Aqui é um lançamento de ofício. Então, aqueles lançamentos da prefeitura são todos nulos, porque não atendem o artigo 142? A situação, ela guarda semelhança com aquela notificação das folhas 5 que eu falei. É muito semelhante, porque na folha 5, na notificação do TR 393, a Receita Federal
inseriu vários dados ali dizendo como calculou com base na declaração. O IPTU, evidentemente, ele não tem a declaração, ele é apenas com base nos dados do banco da prefeitura, mas ele serve, no meu entender, para uma reflexão. Se seria nulo aqueles lançamentos da prefeitura que vem pelos aqueles carnês, aqueles dados tão resumidos, tendo em vista aqui o seu ponto de vista. A senhora, outra ressalva que eu faço aqui no voto, doutor André, é que a senhora aborda a nulidade, o vício material, e eu lhe pergunto por que a senhora aborda isso se o próprio contribuinte ele não questiona o lançamento em si em relação a como se chegou ao resultado em termos de deficiência, de vício material. O que ele questiona é que o lançamento teria se baseado na declaração original e que tinha um erro de material, no caso, o erro material da declaração, que estaria com os valores muito altos para a terra nua. E ele queria então, que considerasse os outros, o valor da retificação. Em momento algum, o contribuinte, na impugnação ou no seu recurso, ele diz que há vício material, que ele não compreendeu o lançamento, que os parâmetros para que a lei determina, que o decreto determina para que, com base na declaração do contribuinte de ITR do ano de 92, a fiscalização calcule, a Receita Federal calcule o ITR devido e faça com isso o lançamento, ela faça o lançamento, não há lançamento de homologação, repito, em momento algum ele reclama disso. E a senhora, então, de ofício está declarando a existência de vício material. E, por fim, quando a senhora dá provimento aqui no recurso, agora nessa versão, a senhora mesmo esclareceu que alterou esse final aqui, que era um ponto também que eu iria mencionar, mas mesmo assim, nesse final, quando a senhora dá provimento, o que significa dar provimento ao recurso? O que significa dar provimento ao recurso? Significa, então, que deve ser aceita a declaração retificadora dele? Bom, mas se deve ser aceita a declaração retificadora dele que ele pediu, como eu compatibilizo isso com a nulidade que a senhora está dizendo aqui do lançamento? Precisa ter um ato de lançamento. A declaração retificadora dele não vai ter crédito tributário nenhum, porque ela não tem essa conotação de constituição do crédito nessa época. Tanto assim que era feito um lançamento. Então, esses são, digamos assim, 3 pontos, né, aqui do seu voto, que eu exponho para ponderação, reflexão, que ele está incoerente com a sistemática de lançamento à época do ITR e com a própria matéria controvertida, objeto da impugnação e do recurso. Essas são minhas palavras iniciais, doutor André. Mas a matéria controvertida era exatamente os valores, porque na motivação do lançamento, na folha 5, né, como o senhor apontou, foi colocada apenas uma determinação, um artigo da lei. Doutor André, posso lhe fazer uma pergunta? Tá. Sobre a impugnação. A impugnação é o documento das folhas... das folhas 2. Peraí. É essa que é a impugnação. Não foi apresentada. Ou das folhas 3, melhor dizendo, do e-processo. Cadê? Exato. Processo, folha 3.
Exato. Apresentou sua impugnação, folha 3. Isso daqui me parece só um pedido de retificação da declaração do exercício 92. Ele não fala nada em relação ao lançamento de 93. Eu já li, reli, e parece que a DRJ faz uma interpretação que vai além. Ele não pede nada relacionado a 93. Mas, doutor Pinheiro, o lançamento de 93 é feito com base na declaração de 92. Desse aqui é. Sim, mas ele não tem um pedido aqui para cancelar ou alterar o lançamento referente a 93. Não, isso está dentro do que eu falei. Não tem esse pedido. A doutora Andréia, ela vai além. Mas não só a doutora Andréia vai além, a DRJ também foi além. Não, a retificação da declaração... A decisão de primeira instância. A declaração de 92, ela é a base do lançamento. É uma espécie de lançamento de declaração de ofício ao mesmo tempo. Ele declara e a Receita vem e lança. Isso eu entendi. Lança com base em 92. Lança com base em 92. Então, na impugnação dele, ele não pede nada, não há pedido verbal, ele não verbaliza nada em relação a 93. Ele não ataca o lançamento de 93, ele só pede para retificar a declaração de 92. Mas não porque ela foi a base do lançamento em 93. Não tem outra finalidade, doutor Pinheiro, não tem isso outra finalidade. Implícito. Está implícito. A época era assim. Ele está questionando para 92. Eu só repito, eu não vivi essa época na Receita, é porque eu entendi. Eu entendi que funcionava assim. Até por acordos do Conselho de Contribuintes, que é possível verificar alguns acordos de 93, 4, 5, ele trata exatamente dessa situação, né? Um lançamento com base em declarações do contribuinte. E por isso que para o julgador, para a decisão, no caso era da Delegacia Federal de Julgamento de Campinas, ele era ainda assinado, acredito que pelo delegado. Era monocrático, exatamente. Era monocrático ainda. Ele interpreta nesse sentido. Porque me causou estranheza, ele não verbaliza pedido algum e é interpretado assim pela decisão de primeira instância. E o recurso entra na mesma linha. Só que a doutora Andréia não raciocina dessa forma. Mas aí, quando vai para o recurso, que lá eles pedem essa diligência para poder verificar realmente, porque ele, pelo que eu entendi, né, no recurso, foi visto que não tinha uma motivação para ter o valor do VTN alterado naqueles termos, né, da forma como foi feita. Então, foi buscar alguma coisa, alguma explicação para essa alteração do VTN. Doutora Andréia, novamente, está equivocado essa sua ideia de que houve alteração do VTN, doutora Andréia. O VTN utilizado pelo lançamento é o VTN da declaração do contribuinte original. Não, o VTN da declaração original era um valor diferente. Mas é porque, doutora Andréia, na época, 92, 93... O VTN de 92, que ele está colocando aqui na moeda da época, certo? É 490.001 183,00. Esse que era o VTN. No VTN que teve a notificação de lançamento, já foi aumentado para 1 bilhão, assim, na moeda da época, né? Que eu acho que era cruzeiro. É por causa da inflação, né? Doutora Andréia, nessa época, como a senhora deve se recordar também, a senhora também era quase da minha idade, nessa época, que nós éramos jovens, a moeda tinha a inflação, a moeda enorme, né, um valor zeros que nem cabiam na calculadora. Tá? 40% ao mês. Então, nesse período nem sei se estava tanto, né, porque o período pior foi no final da década de 80. Um
Em 87, parece que aí... Era altíssima. Mas, assim, tinha esse problema da moeda, tanto que cortava 3 zeros, dividia, até que chegou no real, tá. Então, o valor de um ano, ele não era o mesmo do outro. Eu tinha que aplicar um fator de correção. Na Instrução Normativa SRF número 86, de 22 de outubro de 1993, que está disponível na internet, explica que os valores para o ITR do exercício 93, eles deveriam ser corrigidos, aplicar um fator multiplicador sobre o valor da declaração de 92. E esse fator é o 10,57, no caso, 10,57, que não está ali na IEM, porque está lá tá na IEM no Diário Oficial, né? É 10,57. Esse 10,57, inclusive, no recurso voluntário, o recorrente ele fala sobre 10,57. Não sei se ele entendeu muito bem o que é o 10,57, mas ele fala no 10,57 que foi exatamente o fator, o número que multiplicado pelo 490 milhões aí, ou alguma coisa assim que a senhora citou, ele chega, a administração chega nesses 5 bilhões aqui, 179, que é o VTN declarado. Basta só fazer a multiplicação. Então, esse VTN declarado aqui, ele está de acordo com a legislação. É o que o contribuinte informou na declaração de 92, vezes o fator, multiplicado pelo fator de correção estabelecido pela instrução normativa com base no decreto, na lei da época, né, para a fundamentação, para, no caso, o Estado de São Paulo, e chega ao valor declarado. Esse valor declarado aqui, corrigido, então, doutora Andréa, ele era comparado com um valor mínimo. Tinha um valor mínimo de VTN, que também era divulgado. Esse valor mínimo de VTN, ele está numa das páginas aqui, que, quando teve a diligência, tem umas telas da Receita Federal, e tem uma tela lá que tem o valor mínimo de 93, que é 6 mil e poucos cruzeiros reais. A administração, então, a SRF, ela comparava o que o contribuinte declarou com o valor mínimo. Se tivesse abaixo do valor mínimo, ela lançava pelo valor mínimo. Valor mínimo de VTN por hectare. Valor terreno por hectare. Se o valor tivesse superior, ela mantinha o valor do contribuinte. Nesse caso aqui, foi mantido o valor do contribuinte. Porém, a título só de comparação, tem uma notificação do ano de 95 aqui, tem de 94 e 95, porque a diligência não foi cumprida na forma integral, né? Mas tem de 94 e 95. A de 95, eu consegui verificar que o lançamento de ofício, ou melhor, lançamento, declaração / ofício, ele leva em conta o valor mínimo de VTN. E não o valor declarado pelo contribuinte. Tá, aí por que o senhor acha que teve essa resolução para poder se verificar exatamente um valor compatível com o valor da região? Doutora André, se... Não estava coerente no sim, mas a senhora convém aqui comigo. Faça uma reflexão breve. Se tivesse um vício no lançamento que levasse à sua nulidade, como a senhora declara aqui com base no 142, por que na época ia se fazer uma diligência? Se ia declarar nulidade, de pronto. O que o julgador, o que o conselho na época avaliou foi que, de fato, o valor declarado era muito acima. Ele salta aos olhos que é muito acima do valor do imóvel, que não tem nem 100 hectares.
Então era necessário retificar esse lançamento. Retificar o lançamento, mas jamais dizer que ele é nulo por ausência de requisitos, ausência de motivação, que seja. O lançamento, a retificação que tem que ser feita é apenas na base de cálculo. Sim, a base de cálculo. Base de cálculo que advém da declaração do contribuinte, doutor André. Sim, não é uma construção da Receita. Na base de cálculo do contribuinte, porque o contribuinte apresentou um VTN equivocado e verificou-se a partir dessa apresentação e das explicações dele que realmente estava um valor divergente daqueles valores da região. Então, seria um caso de correção não seria nem a insubsistência do lançamento, mas sim a correção do lançamento. É isso que o senhor está dizendo? É isso que eu entendo, doutor André. O que tem que se analisar é exatamente isso. A correção do lançamento, a redução do lançamento. Não que ele tem vício. Deixa eu propor uma coisa aqui. Diante desse tanto de observação, André, você quer dar uma analisada e a gente vota ele amanhã? Pode ser, tá certo. Melhor, né? Porque aparentemente você vai mudar seu voto, não é isso? Tá, eu vou pensar aqui. Melhor. Tá, então vamos pôr uma vista de mesa nele, amanhã a gente julga, tudo bem? Presidente, aqui... Mais alguma observação, Cleves? Pode falar. Não, só acrescentando já, a decisão monocrática lá da Delegacia de Campinas, ela disse que ela aplicou 147 do CTN, parágrafo 1º, que diz que erro de fato tem que ser provado e só pode ser aceito antes de notificado o lançamento. Tá? Foi isso. A retificação aqui só aconteceu depois do lançamento. Por quê? Porque o contribuinte, só quando recebeu o lançamento, ele tomou um susto. Aí ele foi ver, mas por que esse lançamento está nesse valor? Aí ele foi olhar lá o valor VTN declarado e viu que tinha um erro, né, que me parece, como eu já disse, me parece parece evidente, porque o valor é muito alto para o imóvel, e não está compatível, inclusive, com os lançamentos que nós temos aqui disponíveis, que é de 94 e 95, que são lançamentos por notificação também, que dá para se ver que está sendo cobrado nem R$1.000 de imposto, e mais as contribuições, e no ano de 93 tem R$58 mil. Então, salta aos olhos, conforme foi dito pelo Conselho de Contribuintes à época que solicitou a diligência. Só que, de fato, esse erro que o contribuinte alega, ele só foi trazido após a notificação de lançamento. Só que o 147, ele também diz, no parágrafo 2º, que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa. Então, essa intervenção que eu estou fazendo agora é só para expor, que se essa situação aqui não se enquadraria no parágrafo 2º, de que o valor é tão alto que não poderia a administração simplesmente aceitar que está tudo bem. Claro que tem todo esse problema, aqui para nós agora, passado tantos anos, nós temos dificuldade que é lidar com aquela moeda, né? Porque a moeda em 92 era o cruzeiro, né?
Aí, a partir de agosto, não sei, julho de 93, passou a ser Cruzeiro Real, com 3 zeros a menos. A declaração é de 92, só que foi feita já com Cruzeiro Real, em 93. A retificação já é de 94, quando foi o lançamento, que já existia o real. Então, há também toda essa mistura, né? essa coexistência de moedas, né? Ou moedas ao longo do tempo, que vão se transformando, que causa até um pouco de dúvida sobre o próprio valor, né, que se está trabalhando. Então, isso realmente é um pouco difícil. Porém, se o valor é exorbitante, aparentemente exorbitante, ou seja, ele é muito superior ao que está sendo lançado, ao que está sendo normalmente lançado, ao que tem de lançamento para outros imóveis, talvez a administração deveria tomar uma providência de ofício, não simplesmente dizer, como disse a decisão lá da delegacia, que o contribuinte só podia retificar até o lançamento, ou seja, fez uma leitura fria da lei, sem a mínima reflexão do absurdo que é cobrar um valor, na época aí, de R$56 mil para esse imóvel. Tá, essa é a ponderação também que eu faço para a doutora André, para que ela possa refletir como tratar a situação, como ela possa apresentar o voto, caso ela concorde que, pelos vários argumentos que eu disse, doutora André, que o seu voto, ele não me parece que não está compatível com a sistemática de lançamento da época e próprias razões da impugnação e recurso. A senhora, alterando isso, a senhora vê como a senhora retificaria o lançamento. Não parece o caso. Como retificaria esse lançamento? São essas as considerações para a reflexão, presidente, quanto ao mérito já. Ok, obrigada. Então, vista de mesa no item 1, vamos para o item 3 agora, então. Rodrigo, de novo. Amanhã, tá, André? Como é mesmo? Amanhã, a gente faz amanhã. Tá joia, obrigada. Presidente, eu não sei, o doutor André está sabendo onde estão os votos do doutor Rodrigo, né? Sim, eu encontrei em 2020. Ok, doutor André, só que eu fiquei... Bem lembrado. Se o senhor tinha recebido a informação. Isso, ok. Item 3, então. O 3 é seu, presidente. É que é o mesmo contribuinte do 2, é o 4 agora. Item 4, desculpa. Uhum. Item 4. Item 4, Roberto Augusto Ferreira de Barros Galvão. O 2 e o 3, tá certo. O 3 é igual ao 2, é repetitivo. 3 é igual ao 2. Então, aqui é uma notificação de lançamento do ITR, a origem, preservação permanente, reserva legal VTN. Relatório fiscal, que é relevante aqui, acaba falando sobre atualização da área do imóvel, sobre a ADA, certas considerações sobre a área do imóvel, e aí eu acho que fez alteração, se eu não me recordo, fez alteração na área total do imóvel, em APP não apresentou laudo, não apresentou certidão do órgão público competente, nos termos do artigo 3º do Código Florestal, não apresentou documentação para comprovação da área de reserva legal, do VTN não apresentou laudo. E aí, na impugnação, o contribuinte falou que não foi intimado, que apresentou um ADA protocolado em 2004, que o imóvel tem matas nativas, VTN adotado na reflete valor real, que comprova as áreas. Apresentou um laudo técnico, uma documentação complementar, faz considerações depois da impugnação, né? Depois da impugnação, apresentou a documentação complementar, faz considerações
em relação ao CIT. O lançamento foi julgado procedente, conforme emenda que eu copio, mantido o crédito. Acho que esse mantido o crédito deve ter retificado, isso aqui eu acho que não se aplica. Foi precedente. Ciência do acórdão, recurso voluntário. Então, o recorrente alega que o ADA não é exigível, o lado técnico comprova, atende às normas, dado CIPT, não corresponde ao município do imóvel. E aí fala, não é necessária que a referência de valor seja 1º de janeiro, o lado só pode ser analisado por profissional habilitado. O recurso deve ser conhecido. Em relação ao mérito, aí eu trago algumas questões em relação ao laudo. Então, durante o procedimento, o autuado foi intimado a apresentar documentos relativos às áreas ambientais e o VTN declarado. E na intimação pede o ADA, pede o laudo, matrícula, pede aquela documentação de forma geral. Em resposta, foram apresentados documentos referentes ao desmembramento do imóvel, ADA protocolado em 2004, cópia do certificado de cadastro e cópia do relatório de inscrição do imóvel no CAFIR. A fiscalização procedeu ao lançamento alterando a área total do imóvel, dado um desmembramento do imóvel devido à partilha entre cônjuges, efetuando a glosa das áreas de preservação permanente, por falta de apresentação de laudo técnico ou certidão, e de reserva legal, por falta de apresentação da verbação na matrícula do imóvel e de qualquer documento de comprovação da localização. Como não houve apresentação do laudo de avaliação do imóvel, foi habilitado o VTN em informação do CIT, relativo ao município de São Lourenço da Serra, sendo utilizado o menor valor entre as aptidões agrícolas constando da base de dados, a aptidão campo em valor de 8.700 por hectare. Aí eu trago aí, em síntese, de acordo com o demonstrativo, estou na página 5 do voto. Em síntese, de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto, a fiscalização apurou a seguinte divergência em relação aos valores declarados. Então, fez essa alteração na área total, glosou a APP, glosou a RR e fez a alteração do valor de terra nua, de 330 mil para 2.500.000. Teve a ciência da notificação. Na primeira impugnação, então o impugnante sustentou que não havia sido intimado para a comprovação da isenção das áreas, apresentando unicamente a documentação que havia sido solicitada. Alegou que o CECIR e o ADA seria suficiente para impedir a cobrança do TR, embora a fiscalização já tivesse observado que o ADA apresentava dados relativos ao imóvel de 532,5 hectares a despeito de desmembramento em 4/2002, conforme diz da matrícula. Quanto à PPRL, afirmou ainda na impugnação que não há como não abater as áreas de preservação permanente e reserva legal efetivamente existente. Essas áreas encontram-se comprovadas em documentos anteriormente oferecidos, conforme o protocolo anexado, e serão objeto de melhor identificação de acordo com critérios técnicos no laudo referido em elaboração pelo engenheiro dos Carlos Arantes. Então, nessa impugnação, ele falou que ia apresentar um laudo comprovando a PPRL. Na ocasião, contestou o VTN somente dizendo que o total de 2.500.000 não confere com a realidade, visto que o imóvel possui quase a totalidade das áreas, coberta com áreas de matas nativas, não passíveis de exploração, afetando seu valor de mercado. E aí, depois da impugnação, ele apresentou uma nova documentação, mais especificamente um laudo de avaliação, as folhas que eu cito. Acrescentou ainda que o VTN arbitrado teria considerado dados equivocados e que a utilização do CIT afrontaria os princípios constitucionais da publicidade e legalidade, devendo prevalecer o valor do laudo. Esse laudo que ele apresentou, depois da impugnação, ao apresentar as características do imóvel, informou a seguinte distribuição de áreas. E nesse outro laudo tem essas áreas: pastagens, área de preservação permanente, benfeitorias e mata nativas. E aí chega aquela área total do imóvel. Contudo, da leitura do voto condutor do acordo de primeira instância, depende que a DRJ analisou o laudo com foco na avaliação do VTN, dando como um dos fundamentos para a manutenção da glosa da APP a falta de apresentação do respectivo comprovante. Aí é o trecho que eu trago do voto. Para comprovar esse tipo de preservação permanente, basta a apresentação de um laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado. E o interessado não apresentou esse comprovante ao fisco.
Então, aqui já um pouco antecipando, é porque esse laudo que ele apresenta depois da impugnação, o foco é mesmo na avaliação do VTN. Apesar de ter essas áreas aí que eu trago. Então, não obstante, foi feita ainda no voto da DRJ, foi feita referência específica a mapa juntado, o qual se entende seja a planta do imóvel anexo ao laudo. Esse laudo que ele apresentou depois. Com a impugnação também não foi apresentada nenhuma das comprovações necessárias para a concessão de isenção pretendida. Embora tenha sido afirmado que o imóvel se localiza em região extremamente acidentada, no mapa se informa 0 hectares de APP e de RE, além disso, como já tratado, está desatualizado, bem como não consta a verbação de RE. Então, nesse laudo, tem lá no corpo do laudo, tem bem sucinto em relação às áreas, e tem um mapa que fala em 0 hectares de APP e RE. Eu trago, é compreensível o enfoque dado pelo julgador Acor, desde que todo o contexto trazido pelo sujeito passivo na impugnação foi no sentido de que a documentação apresentada durante o procedimento fiscal era o bastante para a comprovação da existência das áreas ambientais, sendo necessário o laudo apenas para oposição ao arbitramento do VTN realizado pela fiscalização. Aliás, o recurso voluntário segue na mesma linha. Todavia, como a documentação foi aceita em sua totalidade, quer dizer, esse laudo que ele trouxe complementarmente à impugnação, foi aceita em sua totalidade, mesmo com sua apresentação fora do prazo da impugnação, entende-se ser necessário sua análise em conjunto com os argumentos trazidos pelo recorrente, que inclui a consideração do laudo a título de comprovação das áreas ambientais. Então, estou falando aí que eu aceito esse laudo complementar, a DRJ aceitou o laudo, mas focou realmente no VTN. Parecia mesmo que ele estava trazendo o laudo por conta do VTN, e não comprovar as áreas. Ele já falava na impugnação original lá que o ADA comprovava, etc. Então, aí na folha 7. Em relação às áreas de APP e reserva legal, o recorrente ampara toda a sua defesa na planilha da distribuição de áreas de imóvel constante do laudo, desse outro laudo acima transcrito. Como a planilha não discrimina especificamente a existência de ARL, e considerando que a exclusão das áreas floresta nativa da base tributável só se tornou possível após a Lei 11.428, conclui-se que o contribuinte pleiteia que a área de mata nativa seja reconhecida como reserva legal sem necessidade de averbação, desde que afirmou em de recurso. Fica clara a demarcação de APP e mata nativa no imóvel, e a incidência deste bioma matacante conforme laudo. Sobre a desnecessidade de averbação, ainda sobre a desnecessidade de averbação de reserva legal para essa consideração pela SRF, além da desnecessidade do ADA, temos como decisões pacíficas deste conselho, ele traz uma jurisprudência. Inclusive, se dispensava a averbação da reserva legal no exercício que tenha sido informado. No entanto, não existe razão nesse ponto. Para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige sua averbação. E aí eu trago dispositivo aí da averbação da área de reserva legal. E o decreto também. Em relação ao PP, quer dizer, em relação ele acaba trazendo, nesse laudo, ele fala de mata bioma, e vai misturando no recurso. Quer dizer, como não era mata nativa, eu entendi que ele estava pleiteando considerar a mata nativa como reserva legal. E aí, por isso que eu trago a necessidade de averbação. Já que não seria possível só como floresta nativa na época do fato gerador. E aí, em relação à preservação permanente e reserva legal, a necessidade do ADA. Quanto à APP, a DRJ observou que no mapa se informa 0 hectares de APP e de ARL. De fato, a planta do imóvel em anexo ao laudo contém um quadro de áreas. Então, esse mapa que a DRJ cita, eu achei do alto, é essa planta aí do imóvel. Que aí eu colo a imagem aí para facilitar a consulta. Todavia, na mesma planta, também quadra com descrição mais específica das áreas, informando a existência de área de preservação permanente 70 hectares, embora se enquadradas em qualquer das hipóteses do artigo 2º e 3º da Lei 4771. Então, o mapa que a DRJ cita, eu entendi que era esse aqui, que fala 0 hectares ali no canto superior esquerdo, mas tem um quadro de áreas falando da área de preservação permanente. E o fundamento a glosa
da APP é somente com base no ADA. Né? Eu acabo entendendo que tem essa comprovação da APP, e aí fundamento a glosa só com base no ADA, comprovação da existência da APP e fundamento a glosa da APP com base só no ADA. Isso que eu trago dessa forma, porque tem esse laudo, tem essas considerações que eu faço do laudo, né? E desse mapa, dessa área. No VTN, quer dizer, a reserva legal fica por conta da verbação, a APP fica por conta do ADA, e do VTN, diferentemente da impugnação, no recurso voluntário, o recorrente não se insurge propriamente quanto ao uso do CIPT. Então, não fala sobre arbitramento, assim, sobre arbitramento ilegal, nada disso. Ele sustenta que os dados estão equivocados. Já foram consideradas informações do Escritório de Desenvolvimento Rural de São Paulo, EDR, enquanto certo seria do EDR da cidade de registro. Eu trago aí, o que é esse EDR, né, que ele fala só em EDR. Desse organograma da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, não falo no recurso, eu só falo EDR no recurso. Se conclui o EDR, são unidades regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Conforme informações do site do Instituto de Economia Agrícola, os valores de terra divulgados por esse instituto se valem dos dados repassados por essa CAT, né, Coordenadoria de Assistência Técnica. Consulta ao site do IEA indica que o recorrente está correto e sua assertiva. Os valores médios de terra para o ano de 2006, relativo ao município de São Paulo, são iguais aos constantes do CIPT, para o município de São Lourenço da Serra. Então, aí é o dado aí que eu colo, o dado de São Paulo em cima, o valor é bem menor por hectare. De registro é menor. E o VTN que está lá no CIPT, São Lourenço, é igual desse dado do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Igualzinho. VTN médio. Então, outra indicação de que eu vi equívoco na carga desse sistema é que o valor médio das DTRs referente ao município de São Lourenço da Serra, daria 5.600 por hectare, é bem inferior ao menor valor médio por aptidão agrícola do CIPT. Né, que o CIPT ficou lá como campus, 8.700 hectares, foi o valor que foi arbitrado. Nessa conjuntura, embora a utilização, na página 11, nessa conjuntura, embora a utilização dos dados do CIPT tenha sido de acordo com previsão legal, vejo que inequívoca sobre a variação do VTN, há que se ponderar tais elementos frente ao grau de certeza exigido do laudo técnico. A não aceitação do laudo pela DRJ foi assim motivada. E a DRJ motivou a não aceitação do laudo em várias coisas. Todos os valores calculados se referiram à data do fato gerador, mas a maioria das negociações apresentadas ocorreram no segundo semestre daquele ano. Quer dizer, queria que as transações fossem da data do fato gerador, não do segundo semestre do ano. Não obstante o grande número de elementos de pesquisa, a soma de todas as áreas não chega a 50% da área total do imóvel. A média das dimensões das áreas pesquisadas não alcança 2% da área total do imóvel. Entre as escrituras públicas apresentadas, algumas não são de compra e venda. Isso aí que a DRJ fundamenta na aceitação do laudo. Em contexto, portanto, fatos do laudo trazido aos autos não apresenta grau de fundamentação 2. No entanto, esses pontos já haviam sido levantados pelo profissional, que se valeu de métodos estatísticos para ajuste da amostra, como se está nos seguintes trechos. Então, no laudo tem isso aí. Ele foi efetuado o levantamento perante o cartório, solicitou-se todas as escrituras de imóveis rurais, e não existe no município, conforme comprovado pelas certidões anexas, imóveis comercializados como semelhante nacional avaliado, utilizou estatística, quanto ao número de dados de mercado efetivamente utilizados, entenda-se quantidade de elementos a mostrar gestante após saneamento. Após saneamento, restaram 13 elementos a mostrar, sendo mínimo de 5, para a classificação em grau 2. Então, concluo. Assim, foram levantadas todas as negociações de imóveis no ano, utilizada a metodologia estatística para o ajuste dos dados, bem como saneada a amostra, justamente a reduzindo das 19 transações originais para as 13 relativas à compra e venda, de acordo com as escrituras de folha de 336 e seguintes. O grau de fundamentação do precisão do laudo obtido, de acordo com a BNT, por um conjunto de fatores, não só pelos aspectos pontuais levantados pela DRJ,
Quanto a isso, o perito é responsável informa que o documento é grau de fundamentação 2 e grau de precisão 3. Se entende suficiente para refletir com uma pressão que o sítio, o VTN do imóvel do ano em questão. Então, aceita o VTN constando o laudo do imóvel. E aí, a área de pastagem, ele solicita no recurso recálculo do imposto, né, com base demonstrativa constando esse laudo. E aí eu trago, não é possível tal recálculo, visto que o lançamento decorre da dose de preservação permanente de reserva legal do habitamento do VTN, mas matéria já abordada anteriormente. Ademais, o contribuinte pode ter verdadeira identificação da sua declaração com reconhecimento de uma área maior de benfeitorias e a redução de área de pastagem e atividade agrícola granjeira, que não integra o escopo da lide. E eu conheço do recurso do provimento parcial para reconhecer o VTN do laudo. Som. E esse argumento da DRJ, que os imóveis apresentados não representam nem 2% da área total do imóvel? Então, o laudo fala que não tem imóvel na região com aquele tamanho. Mas o arbitramento não levou em consideração a aptidão agrícola informada para o local, para a região? Sim, mas para mim está errado. Ok, não, eu só estou perguntando para saber como é que eu vou votar. O arbitramento levou em consideração a aptidão agrícola da região do imóvel, certo? Então, do sítio, que está lá no sítio, sim. Não foi de município diverso? Não foi de São Paulo, pelo que o senhor disse? Não, não dá para, porque no sítio está lá São Lourenço da Serra, mas está igual ao de São Paulo pelo site do EAA, né? Está igual, agora, eu não falo que está errado, né? Porque aparentemente a carga está toda errada. Agora, a carga... Parece que os dados informados do sistema não são do município do imóvel, é isso? Parece que sim, mas aquela questão lá que a gente já discutiu sobre como é que é feita essa carga, né? Se alguém pega isso aí na unidade e digita, não sei como é que faz a carga. Tá. A APP você não aceitou só por causa do ADA, é isso? Isso. Pois é, eu tenho uma dúvida, doutor Rodrigo, em relação ao APP, porque pela leitura que eu fiz do relatório fiscal, não me pareceu que o ADA seria o fundamento da fiscalização, mas da DRJ. Porque quando ela fala na APP, ela fala em relação à APP, ele não comprovou essa área por meio de laudo. Não, então, aí, porque na fiscalização, não sei nem se ele atendeu a intimação, não, ele na fiscalização, o contribuinte apresentou ADA e certificado de cadastro, né, dados cadastrais. Falou assim, isso aí comprova. Ele pedia a comprovação de APP, e o contribuinte da fiscalização deu ADA, protocolado ali, mas é uma área diferente, de outra área, né, não da área daquele imóvel. Isso, mas quando vai fundamentar a APP, ela fala da não comprovação mediante laudo. Porque esse laudo que ele apresentou complementarmente à impugnação, é o laudo de folhas 217 e seguinte, isso vem depois da impugnação, né? Ele vem no laudo as características do imóvel, que fala em APP. Mas esse laudo, eu acho que foi por isso que a DRJ acabou não adentrando, porque o laudo, ele veio com toda a cara de que era para contestar o VTN. Mas tinha essa área. Esse ponto eu não tenho divergência. Minha divergência é dos motivos da glosa da APP. E também, eu, pela leitura que eu fiz do seu voto, eu tinha entendido que você não estaria concordando também com o restabelecimento da APP em razão dessa divergência que há nos documentos comprobatórios, né, do laudo com o mapa, né? Então eu tinha entendido que o seu voto não concordaria com a comprovação também. Não. Onde que eu dei assim, como é que é?
Todavia, na mesma planta há também quadro com descrição mais específicas, embora sem enquadrá-las em qualquer das hipóteses, ou seja, né, apesar de haver na APP, preservação permanente, reserva legal, necessidade do ADA. Está grifado aqui. Então, aí é porque lá no laudo fala, deixa eu ver. Ele fala em preservação permanente. É porque fala de forma genérica, né? Não enquadrou ali em nenhum artigo da lei. Não, então, que não tem isso, que não tem isso. Eu entendi que seu voto, então, eu não sei, porque a doutora Mília perguntou, né? O senhor tinha dito que estaria concordando com a comprovação da área. Mas pela leitura aqui eu não tive essa conclusão. Do seu voto, logo depois da colagem, com as assinaturas, com descrição da área, quadro de áreas, doutor Rodrigo, vem apesar disso. Não seria além disso? O senhor está somando mais o fundamento ou o senhor está dizendo que aquele fundamento... Eu vou tirar isso de cima, porque eu entendo aí, já que não teve eu vou fazer o primeiro, porque é o seguinte, para mim, a DRJ não questionou, ele analisou essa existência da área, mas de forma errada. Ele traz esse laudo e traz a PP, né? Se está trazendo a PP e ninguém questionou se seria do segundo ou terceiro da lei, ficou como se fosse a PP, está comprovando a PP, senão ele para mim, eu teria que ter entrado que não tem discriminação da APP conforme o segundo e terceiro, que para o terceiro teria que ter o ato específico. E aí eu volto ao primeiro ponto, que é porque eu fiz uma leitura inicial do relatório fiscal, que o ADA não seria o motivo utilizado pela fiscalização, mas apenas a comprovação mediante laudo. Eu não sei se o senhor, com uma visão maior aí do procedimento fiscal, chegou à conclusão de que o fundamento também teria sido o ADA, mas não me pareceu pelo que eu li ali da descrição complementar do relatório fiscal. Não, para mim seria o ADA também, porque ele fala assim, no ADA, o valor da área total do imóvel também não foi alterado. Ele não apresentou laudo na data, mas ele também não aceitou o ADA. Bem, mais alguma pergunta? Para mim não ficou claro no seu raciocínio se também a comprovação da área ficou definida ou não, doutor Ribeiro? Para mim, sim. Eu vou tirar essa primeira frase que o doutor Matheus falou. Eu vou deixar o parágrafo assim. Todavia, na mesma planta, também quadro com descrição mais específica das áreas, informando a área de preservação permanente 70,35. Não sei se deixa mais claro, assim, colocar que a existência, a DRJ deveria ter falado sobre a existência, que não existe. Ela falou que não existe, mas falou no mapa de 0 hectares, mas no mesmo mapa que eu acho, tem essa descrição da área de 70. Mas é interessante, o documento é contraditório, não? Então, é porque aí esse código de área... Será que essas metragens aqui estão corretas? Esses hectares aqui de área estão corretos? Mas ele traz um laudo, a DRJ também não fala do laudo, entendeu? Desse laudo que ela aceita para mim esse laudo como um todo. Né? Pegou o laudo, poderia ter não aceitado, porque veio fora da impugnação, e depois, mas aceitou como um todo, com foco no VTN. E no laudo fala das áreas, fala a preservação permanente por 70. Exatamente da descrição das áreas. Como ela não adentrou nisso aí, para mim ela aceitou. Tá. Bem, Cleberson, alguma pergunta? Não ficou muito claro esse aspecto aí do laudo, se o laudo prova ou não. O quê? A área? A área de preservação permanente.
Porque, provavelmente na DRJ, ele não viu, que tá bem também, o laudo é grande, né? E eu, não, tem só um quadrinho da APP. Ele deve ter visto só o mapa com 0. Mas o laudo não dá os fundamentos de como é que ele chega naquela área. Não, ele não traz muita coisa sobre. Ele só joga os valores. Muitas vezes chega nessa conclusão. Muitas vezes nessas situações, doutor Rodrigo, né, o que eu costumo, né, adotar um entendimento de que muitas vezes não se esclarece como que chegou a determinada área, né, o que leva a princípio a entender que foi uma área informada pelo próprio contribuinte, mas tem uma investigação maior. É o que eu costumo ver em algumas hipóteses, não sei se esse aqui seria o caso. Mas ele deveria ter, a DRJ para mim deveria ter falado que essa área do laudo se aplica. O laudo é o que está nas folhas 217 seguintes? Não, é o outro. Qual? 217 seguintes, isso. Porque aqui o objeto dele é o VTN, não é? Busca-se o valor. Não, então, foi isso que a DRJ entendeu. Porque realmente dá a entender que é não isso. Não é um laudo para as áreas. Mas porque nas áreas ele já entendia que o ADA comprovava. Ele simplesmente traz as áreas do ADA. Não, porque o ADA é de outro imóvel, antes de ser desmembrado. Não. Qual é a fonte das áreas aqui informadas? Ele não diz. Não. Esses valores são os valores do ADA? Não, porque o ADA é do outro imóvel. Não. Tá. Ele fala, ele acha o seguinte, esse imóvel foi desmembrado, tá aí o ADA. Por isso que eu não aceito com base nesse ADA. Ele simplesmente dividiu tudo por 2, né? Não sei nem se dá isso, não. Porque a área foi dividida por 2. E a APP e a ARL também? Não sei nem se dá. Peraí, deixa eu abrir. É radical. O ADA do. Peraí. A APP que ele pretende que seja reconhecida é de quanto? 70. 70? É. Nossa, com a área total ele informou 50. Pois é. Não. É isso, peraí. Com a área total declarada, 532, ele informou 50 de APP. Não, 180, mas 180 no ADA. Quer dizer, não bate nada. Além do declarado, então, o ADA também. Sim. Tem um quadro no seu voto, onde você coloca área total, declarado, 532, apurado, 297. APP, 50. Ele informou uma APP de 50 na área total. Sim. Dobrada. E o fiscal zerou. Zerou, isso. Pois é, então, ele pretende uma APP de quanto? 70. 70? Maior, inclusive, que a originalmente declarada com o imóvel com a área total. Então, não tem lugar que ele prova essa área de 70 aqui, não. Ele só informa nesse laudo aqui que ele apresentou. Mas ele traz a planta. Traz o quê? Traz esse quadro aí desse mapa. Pois é, mas o laudo é porque eu não consegui abrir aqui ainda. O processo está processando e não abri. Se copiou a pasta toda, ele está no PDF aí. Tá. Mas, pois é. No laudo ele fala que são 70 hectares de APP. 70. Mas fala bem sucinto mesmo. Mas declarou 50. Isso. 50 para a área total de 500. 50 para a área total de 500. E esse 70 ele coloca na área total de 500 ou na área... Ele não tinha laudo, porque ele não tinha. Ele declarou que dava... Ele declarou, jogou tudo lá. Nossa. Pois é, mas o laudo já é com a área total ou com a área pela metade? O laudo já paga pela metade. Consegui abrir. Que página que está o laudo mesmo? 217. 307, tá? Essa planta do imóvel rural com a área do APP. O laudo já é com a área nova. Mas esse laudo foi só para avaliação mesmo, só para VTN, ele não fala nada de área, não.
Ele diz que as áreas são extraídas do mapa. Aliás, que é o do anexo 4, que é uma planta do imóvel. É esse aí E que essa planta do imóvel é um levantamento de 12/10/2010, cujo quadro de áreas não corresponde à descrição de áreas. É esse aí que eu pulei. É. E aqui só tem a folha de rosto, não está a planta na íntegra. A planta está em que página? Dos 307. 307. Cléberson, quer perguntar alguma coisa? Não, eu já analisei aqui. Então, podemos votar? Para mim, Ok, então, pode votar. Então, Rodrigo dá provimento para aceitar o VTN do laudo, não é isso? Isso. Espacial, né? Provimento parcial. Ok, Cléberson. bom, em relação à APP, confesso aqui que ficou assim, um pouco confuso, doutor Rodrigo, aqui, os fundamentos ou não tão claro, ao menos para mim, se os seus fundamentos eram apenas o ADA ou também a falta de comprovação da área. Dentre as várias ponderações e discussões que teve, o senhor manteve aqui o senhor mantém a mesma redação aqui? Não, eu alterei, eu acabei colocando. Porque, só vou explicar, porque para mim não está comprovada a existência da área, né? O laudo é emprestado para esse fim. Esse laudo. Para mim também. Então seria importante, porque senão a gente vota com você pelas conclusões, né? Por causa Isso, eu votaria pelas conclusões. Eu concordo aqui com o ADA. Tem um ADA de 2003 que ele, a princípio, produziria efeitos em 2006. Porém, é um ADA com uma área de preservação permanente de 180, em torno disso, hectares, né? Então, eu acredito que se é dito que tem, na verdade, não tem 180, tem 70, esse ADA de 2013 não poderia produzir efeitos em 2006. Eu faço essa observação que eu pulei aí, eu falo assim... Mas o senhor, nesse ponto eu concordo com o senhor. Concordo, doutor Rodrigo. O senhor fala, só estou justificando para os demais. Entendi. Tá? Eu concordo nesse ponto com o senhor justificou, inclusive. Eu concordo, tá? Eu só estou explicando, com outras palavras, né? Por que o ADA de 2003, com a área de preservação permanente, de 180, para mim não produz efeitos, nesse caso concreto, em 2006, considerando o que está sendo trazido. Para quem, eventualmente, poderia dar alguma relevância para a existência desse ADA. Mas o meu fundamento pela falta de comprovação da materialidade da área. Não está claro essa área, não basta ter um quadro, fica realmente complicado. Até porque, conforme foi dito, a DRJ, o laudo, a finalidade do laudo é avaliação. A finalidade do laudo é avaliação. Então, o profissional não se preocupou em fundamentar as áreas, né? Mas aí, então, como a doutora André resumiu nesse ponto, como a doutora Miriam mencionou, só é necessário ficar aqui bem, se o senhor pudesse nos deixar, ao menos para mim, para a doutora Miriam, se o seu fundamento é pela existência também, ou não, é só pelo ADA. É só pelo ADA. Tá, só pelo ADA.
Em relação ao valor da terra nua, eu tentei entender aqui também a situação. Me pareceu, então, que os dados, conforme eu já expus em outra oportunidade, a gente já discutiu, os dados de São Paulo, eles são trazidos com base nessa pesquisa do Instituto de Economia Agrícola, né? Os dados do CIT. Mas parece que foi alimentado pela EDR São Paulo, enquanto esse município de São Lourenço da Serra está vinculado à EDR Registro, né? Lá no site do Instituto de Economia Agrícola, é importante ter sempre em mente que há uma consulta por município e uma consulta por IDR. Consulta por município e por IDR. Evidentemente vai dar o mesmo resultado. Mas quem faz a classificação pelo IDR, pelo escritório, colocando o município em tal escritório ou não, é o próprio Instituto. Esse é um ponto que também tem que ser ponderado, porque às vezes o contribuinte, eu já adianto, tem um processo que foi retirado de pauta meu para a presencial, ele trata exatamente essa questão, dizendo que a classificação IDR não é a correta feita pelo Instituto, e sim uma outra. Mas não é o caso aqui. Aqui me parece realmente que houve um equívoco, não sei em que momento, que não foi levado, não está alimentado o CIPT com os dados correspondentes ao município de São Lourenço da Serra, vinculados à IDR, ao escritório, né, de registro. E sim de São Paulo, que é maior, né? Sabemos é maior, e São Paulo tem uma valorização e as propriedades são menores. Com base nos dados do IDR de registro, se percebe aqui que, se fôssemos fazer a aferição, o arbitramento, com base nos dados do Instituto de Economia Agrícola, aqui na página 11, no quadro superior da página 11, o VTN que o contribuinte traz no laudo, ele é maior do que o menor VTN, que é de campo, que foi utilizado para a fiscalização como parâmetro. Então, se nós poderíamos aqui simplesmente dizer, não, o laudo não vale, temos que manter o arbitramento pelo CIPT. Mas se mantiver o arbitramento pelo CIPT, o valor é menor. Não, mas ele não está no CIPT esse valor? Não, o valor para considerar como no CIPT. Que seria o correto, doutor. Seria o correto. Seria esse ideia. Não entendi. O arbitrado está menor do que o laudo? Se o CIPT tivesse sido carregado correto, ia estar menor do que o do laudo. Exatamente isso que eu quis só chamar a atenção, doutor Rodrigo. O senhor traz essas informações todas aqui, eu só estou dizendo, né, dando realçando elas. Então, se fosse manter critérios da Secretaria de Agricultura, que encaminha informações para a Receita Federal alimentar o CIPT, com base nas pesquisas do Instituto de Economia Agrícola, o CIPT estaria alimentado com valores que o arbitramento daria menor que a utilização do laudo. Tá? Por quê? Porque não haveria nenhum problema aqui de nós reduzirmos. Nós reduzimos o valor do arbitramento, mantendo o mesmo critério. Tá? Mas nesse contexto, então, já que o contribuinte traz um laudo, ele traz um laudo, que foi feito um trabalho, que ele justifica que não fez um trabalho melhor com outros dados porque não teria disponibilidade, eu acredito que a melhor solução aqui é a do Dr. Rodrigo, que é adotar o valor do laudo. Deixa eu só fazer uma pergunta aí para o senhor e para os demais. Assim, em relação à comprovação das áreas de preservação permanente, a minha
minha questão acaba sendo aquela discussão que tem no PAF. Não é porque eu acho que esse laudo aí comprovaria a preservação permanente. É que eu acabei entendendo que o que foi devolvido não seria essa dificuldade que eu tenho, assim, não seria a parte do laudo, porque a DRJ pegou o laudo todo. Né? Ela não falou dessa parte. Então, mas ele foi sucumbente na matéria, pode-se alterar o fundamento. Mas vai alterar devolve tudo. Eu sei, no meu entender, devolve tudo. Sim, nós já discutimos isso, já discutimos, o meu posicionamento não é exatamente igual ao do doutor Pinheiro, mas eu acredito aqui, nesse caso, doutor Rodrigo, o laudo, ele não foi feito para comprovar áreas ambientais. Mas a DRJ acabou entrando no mapa. Mas a DRJ não conclui que foi comprovado, pela minha leitura aqui da ela entrou porque... exatamente, não há essa conclusão, né, porque dizendo tem um laudo técnico ambiental que comprova a área, porém, a exigência do ADA, ela não faz esse raciocínio, não entender, né? Em suma, assim, o meu voto, então, considerando a sua posição, doutor Rodrigo, é para acompanhá-lo pelas conclusões. Embora as conclusões não se refiram ao VTN, sim, mas a minha ressalva é quanto a outra matéria, né? APP. APP, mas fica desse modo, assim, para entender, porque para ficar coerente até com outros votos, que o ADA não seria necessário para a APP, mas, nesse caso, o problema para mim não é o ADA, e sim é a comprovação dessa área de preservação permanente numa forma de laudo ambiental, né, que tenha lá explicado por que tem área de preservação permanente. É isso, da minha parte, me estendi um pouco, mas é para justificar aqui as várias nuances aqui do processo. Raíz. Eu acompanho o relator pelas conclusões. Por causa da área também. Pinheiro. Eu acompanho pelas conclusões, por divergir especificamente sobre a falta porque não houve comprovação da materialidade da área de preservação permanente. Nesse ponto é divergência. Andréia. Acompanho pelas conclusões. Ih, vai ser todo mundo. Também pelas conclusões. Eu vejo que na folha 456, 455, a DRJ deixa claro que não houve a comprovação da área. André. André? Tá com o microfone desligado. Acompanho o relator. Totalmente. Tá. E eu voto pelas conclusões também. Ressalto que eu não aceitaria o laudo para o VTN, mas só por causa da observação que o Clebson disse sobre o arbitramento errado, que caberia retificar, então eu vou aceitar. Então, ficou da seguinte forma. Mas a senhora não aceitaria o laudo? Não. Para mim, esses imóveis aí não servem para fazer, mas acontece que, como você identificou um erro, eu prefiro aceitar. Mas aí eu vou trazer o declarado? Oi? Não, declarado não. Eu manteria o arbitrado. Eu negaria provimento. Entendi. Então, ficou a qual dos membros, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN informado no laudo apresentado. Votaram pelas conclusões. Cleberson, Raide, só o André que não, né? Então, você vai ter que colocar no seu voto, Rodrigo, as conclusões aí, enquanto eu vou colocando aqui. Como é que eu faço aqui? Boto no voto mesmo? No final do seu voto, você vai falar que a maioria do colegiado votou pelas conclusões por ter entendido que não estou comprovando
comprovado. Eu boto no final ou boto no final? Antes da conclusão. Ah. Não é? É essa a conclusão, né? Eu só tenho que colocar também na ementa, doutor. Tá. Da comprovação. E há aqueles que não aceitam o argumento do Dr. Rodrigo sobre a exigência de ADA. Tem também quem vota pelas conclusões por não acolher este argumento. Mas aí eu faço diferença pelo quantitativo ou não? Aí quem vota nesse sentido é que vai ter que esclarecer, se quer que esclareça ou não. Cleberson, Raide, Pinheiro, Andréia. Matheus e Miriam. Tá. Então, acordos menos por unanimidade da aprovação do recurso voluntário para acatar o VTN informado no laudo apresentado. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson, Raide, Pinheiro, Andréia, Matheus e Miriam. Eu entendi que nós 5 votamos pelas conclusões quanto à APP, porque a gente disse que não restou comprovado a área. Pinheiro, que tinha uma observação a mais, Pinheiro? Que fica pelo ADA também. Eu acompanho a questão do ADA. Ah, tá. Mas aí você... Pelo que eu entendi, não acompanho o argumento do relator sobre o ADA. Mas você aceita a área, Pinheiro? Não. Eu estou falando da área de preservação permanente. Eu também. Você aceitaria? Eu não aceito a área. Para mim, são 2 fundamentos, o ADA e a falta de comprovação da área. Tá? Então, o meu voto pelas conclusões é um pouco diferente da dos demais. Mas aí eu separo por nome? Não. Porque essa questão da exigência do ADA não vai poder ir para a ementa, por exemplo. Porque o relator, no voto dele, coloca isso, mas os demais não acompanharam. Então, a exigência de ADA não pode estar em ementa. Não pode estar, porque ele foi vencido nisso. Eu como sugestão, eu entendi aqui que o fundamento para manter a glosa da APP é pela falta de comprovação da materialidade da área. Fundamento vencedor, sim. Esse é o fundamento vencedor, e parou por aí. Então, é esse fundamento que tem que estar no voto e tem que estar na ementa. Aí, a questão da APP, do ADA, ela fica, no caso, sem relevância, perde a relevância, no caso aqui. Né? Mas tem que, por exemplo, excluir da ementa. Não, sim, porque não é relevante, tem que excluir da ementa. Não, sim, exatamente. O fundamento vencedor é a falta de comprovação da materialidade da área, que deve constar na ementa. O fundamento. A inexistência APP não é fundamento. A inexistência de ADA não é fundamento, perdão. Pelo que ficou decidido aqui. Isso aí, concordo. Então, pronto. E tem 4... Poderia ser assim, doutor Rodrigo, só encaminhar desse modo. Tá, eu tiro a ementa do ADA, coloco a ementa da comprovação, e a conclusão eu falo só sobre a comprovação. O senhor mantém a mesma estrutura do seu voto. No finalzinho. Mas no finalzinho do tópico, o senhor diz, olha, mas a maioria do colegiado entende que o fundamento é a falta de comprovação da materialidade, por isso. Eu acho que está suficiente assim. Não comprovou a existência da área. Bom, esse é o item 4, né? Por favor, que eu acompanhe sobre a questão do ADA. Tá, eu faço específica no seu nome, então. Tá. Além da materialidade, que eu acompanho das demais. Sim, mas a conclusão foi só sobre a materialidade. Mas eu acho que... Não, é só para ficar claro. Porque não precisa pontuar por nome. Item 6, né? 6, Rodrigo de novo. Okay. Sérgio Pereira de Assis. Então, na origem, acaba falta de comprovação de pastagem, VTN.
Aí, relatório fiscal, não comprovou o ABTN, notificado. Impugnação atual da alega, que houve erro de fato por não ter incluído as áreas de proteção ambiental. Demonstrou área de pastagem, no imóvel, área de 50 hectares de produtos vegetais, VTN do imóvel era 247 metros por hectare conforme laudo. O lançamento foi julgado procedente em parte. A DRJ reconheceu a existência de área de pastagem pretendida, bem como isso, quer dizer, matou a glosa da área de pastagem e manteve o VTN. Todavia, não acatou o reconhecimento das demais áreas. Os termos do voto condutor aí que eu trago, contribuinte de perda de espontaneidade, não enfrenta julgamento as alegações impugnantes que referem às áreas ambientais, ainda que houvesse possibilidade, hipótese de fato deveria estar comprovada por área tempestiva das áreas. Ainda a existência específica da aberração da reserva legal, não consta citado o laudo técnico da área de produtos vegetais. Então a DRJ acabou falando que não deveria ser retificado e acabou tecendo alguns argumentos sobre as próprias áreas ambientais em si. Ciência da corner, recurso voluntário, aí o recorrente reitera a hipótese de fato, alega que foi demorado o processo para registro das áreas, o que fez com a delimitação de cada área só fosse conhecida, quer dizer, não conhecia a delimitação de cada área, não impôs informações, pois esperava a conclusão do trabalho de aferição das áreas, de necessário ADA, registro no CAR, que a aceitação da APP Floresta Nativa dependia do laudo, nota fiscal de compra e venda de semente, comprova área de produtos vegetais, semente de pastagem. Ele pede uma pastagem lá também. Produtos vegetais, seria semente de pastagem, queria produtos vegetais. E aí ele traz também, depois do recurso, a gente apresentou novos documentos informando que a área de proteção ambiental foi averbada pelo antigo proprietário em 2000 e a área de reserva legal aí nas matrículas anteriores do imóvel. Eu voto com esse do recurso e eu trato tudo como retificação de declaração. Como já exposto no relatório, o objeto do lançamento da glosa integral da área de pastagem é o também do VTN. Em relação ao sistema, a decisão de piso estabelecer a área de pastagem valor pleiteado pelo contribuinte acatou o VTN. Em relação às áreas originalmente não declaradas, a DRJ registrou a hipótese de erro de fato, constatada a falta de ADA, a falta de averbação da reserva legal, até a data do fato gerador, falta de comprovante de produtos vegetais, tais como notificado de produtor de insumos, certificado de hipótese referente a áreas plantadas. No recurso voluntário, a título de comprovação da existência, o recorrente apresentou um laudo de avaliação contendo as informações de cobertura vegetal. E aí ele representa esse laudo. Quanto à área de produtos vegetais, nesses valores aí que ele acaba pleiteando. Eu colo aí. Quanto à área de produtos vegetais, sustenta o recorrente que separou cerca de 50 hectares para essa finalidade, como comprovante de notas fiscais. Comprovante de notas fiscais de venda de semente, informa que não há notas fiscais de produtor de insumo, pois as sementes são colhidas de pasto. Não há certificado de depósito, pois houve venda logo após a colheita. Quanto à averbação das áreas de reserva legal, trouxe, após o recurso voluntário, cópia da matrícula do imóvel, 103.346, que é desdobrado da matrícula 51.341, referente ao imóvel, objeto de lançamento, contendo a averbação de termos de responsabilidade de averbação de vários imóveis que foram transferidos para essa matrícula, que é a matrícula do imóvel 51341. Contudo, mesmo que apresentado tais documentos, não é possível reconhecer tais áreas. O lançamento decorre da glosa, área de pastagem do aplicamento do ITN, enquanto o contribuinte vai ter verdadeira retificação de sua declaração que não entrega o escopo da lide. Não se pode falar de mera retificação da declaração. A DTR 2009 foi entregue apenas em 26 de 4 de 2013, mais de 3 anos após o prazo,
com praticamente todos os campos zerados, procedimento repetido para a DTR 2010. Explica o recorrente que optou-se por não incluir as informações na DTR 2009 com números incertos, mas isso não impediu de declarar área de pastagem em valor de 3.300 hectares acima do real, levando ao grau de utilização do imóvel superior a 80% e a menor alíquota possível do tributo. Ainda, o recorrente afirma que pretendia aguardar, entre aspas, ou aguardar o correto reconhecimento das áreas para então providenciar sua retificação. Mas providenciou o laudo, datado de 11 de 2 de 2014, somente após o início do procedimento fiscal, em 26 de setembro de 2013, conforme a ER, e após reintimação feita pelo termo de constatação de intimação fiscal, recebido em 17 de janeiro de 2014. Os elementos são de contribuinte deliberadamente não incluir as áreas ambientais e com produtos vegetais em sua declaração. Nós estamos configurando erro que permitisse a retificação da declaração antes da notificação de lançamento. Ademais, essa hipótese sequer foi levantada pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, pois, em resposta às intimações, limitou-se a consideração acerca do VTN da área de pastagens objeto da auditoria. Portanto, reconhecer a existência das áreas não declaradas nessa situação configuraria a revisão de ofício do orçamento que na competência da autoridade julgadora. Com esse recurso, nega o provimento. Cléberson. Doutor Rodrigo, desculpe aqui. No recurso voluntário, ele não questiona as áreas de pastagem, não? Já foi? O que aconteceu? Foi aceito na DRJ. Já foi aceito, né? Foi. Tá, porque o senhor fala aqui no voto. Porque ele jogou toda a área de pastagem para diminuir o grau, para ficar abaixo de 80%. Aí, quando ele faz o laudo, ele pleiteia a pastagem do laudo, e não declarada. Aí foi aceito pela DRJ. Não, o que o senhor fala aqui, 5 mil quilos de semente, quando o senhor fala da... Não, é que aí ele fala em... Não, essa... Porque na DRJ, quando ele pleiteia produtos vegetais, ele fala que tem semente, que é de pastagem, que a DRJ falou assim, não tem nota fiscal de venda de semente de pastagem que comprova a área de produtos vegetais. E aí fala, não, esse tipo de semente não tem nota fiscal, porque é do pasto, é colhida do pasto existente, mas ele pleiteia essa área de semente de pastagem como produtos vegetais. Não, desculpe, doutor. Por que ele fala da área de pastagem no recurso voluntário? Não, eu falo de semente de pastagem. Mas ele por que ele fala de semente de pastagem no recurso voluntário? Porque ele quer como produtos vegetais. Querendo dizer que parte da pastagem ele reservou para cultivar grama. E aí colheu as sementes da grama e vendeu como área. Daí não seria área de pastagem, mas área de produto vegetal, é isso? Isso. Ok. Aqui tem a área de pastagem e a área de produtos vegetais. Está bem. Essa área de produtos vegetais que ele não declarou. Não declarou e também estaria aqui no contexto da revisão da declaração, não é isso? Além das áreas de preservação permanente, floresta, tá. Agora entendi por que a menção. Da minha parte, eu não tenho dúvida, presidente. Pode votar. Eu só queria entender um detalhe, para mim não ficou muito claro. Esse laudo, ele foi apresentado para fiscalização? Não. Deixa eu ver aqui. Lá de folhas 33, no recurso voluntário a título de comprovação da existência dessas áreas, o recorrente reapresentou o laudo de folhas 33. É no recurso, eu acho, na impugnação. Esse laudo fala sobre topografia, laudo de avaliação do imóvel. Ele é para avaliar o imóvel.
E aqui na folha 33 ele fala sobre área de reserva florestal, preservação permanente, pastagem nativa, benfeitoria e pastagem com umidicula. Sei lá, alguma coisa. Existente. No laudo ele fala. No laudo Esse laudo é o laudo do 30. No laudo de 30, né? É, mas não é uma área, um laudo específico para as áreas. Não, ele fala das áreas. Mas ele tá Isso antes do lançamento. Ou discutiu? Não, ele não. Ele apresentou o laudo. Então, no último parágrafo que o senhor coloca aqui antes da conclusão, fala, os elementos são de que o contribuinte deliberadamente não incluiu as áreas ambientais e com produtos vegetais em sua declaração. Isso aí ele fala. Configurado o erro que permitisse a retificação da declaração antes da notificação. Então, até mesmo antes da notificação, o senhor não aceita, entende que não seria cabível. Não é aquele 147 que fala que até a declaração pode decorrer retificação por erro. Mas não foi erro. Não foi erro. Ele intencionalmente não incluiu essas áreas, é isso? Não, tanto que no de 2008 decaiu. Que ele tem 2008 e tem três declarações. Aí ele não declarou nada, jogou a pastagem lá cheia para diminuir o grau, 2008 decaiu, 2009 é esse. Aqui, o seu fundamento, em outras palavras, é o 147, porque eu tenho a impressão que foi afastado o parágrafo 2º. A questão de erro, conhecível de ofício, pela mera análise da declaração, mas não me ficou claro, não é só a questão da LID, é a questão do 147 também. O erro tem que ser até a notificação. Mas é quem compete a revisão, né? Por isso. Acabou por isso aí. Deveria ser da autoridade administrativa. Tá. Félix. Eu vou acompanhar o doutor Rodrigo, por entender aqui que, inclusive, ele fala o doutor Rodrigo aqui, redige aqui, que diz que, ademais, essa hipótese, ou seja, de revisão da declaração, sequer foi levantada pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, pois, em resposta às intimações, limitou-se a considerações acerca do VTN em área de pastagem. Então, eu estou aqui, e esse parágrafo que o doutor Rodrigo escreveu aqui, que é parágrafo, perdão, esse período aqui, né, essa parte aqui que o doutor Rodrigo inseriu no parágrafo, quase no final, é o último parágrafo, para mim é relevante aqui para não acatar uma possibilidade de retificação da declaração, o que vai ao encontro, doutor Pinheiro, do artigo 147, parágrafo 1º. Então, eu acompanho o voto do doutor Rodrigo para negar o provimento do recurso. Para ficar mais claro, doutor Pinheiro, Não, porque o meu entender é que seria a hipótese também do 147, aqui ele não é citado, explicitamente invocado. A minha linha de raciocínio é no mesmo sentido da do Dr. Klebers. Bom, já estamos votando, eu acho que... Então, eu acompanho... Raíde. A princípio, eu tenho entendido que a DRJ teria enfrentado e teria negado o provimento em relação a essas áreas por outro motivo, seja a ADA, falta de comprovação, averbação, mas não. A DRJ aqui entendeu que não há cabimento para retificação, né, para a hipótese de erro de fato, na linha dita pelo doutor Rodrigo. Portanto, não instaurado litígio em relação a essas áreas. Eu acompanho. Ian, por favor. Acompanho. André. Acompanho. Matheus. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O item 7 é igual ao item 6. Né? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Pode ser? Então, vamos lá. Rapidinho.